Hoje a gente tem essa notícia, professora, sobre o Irã enviando essa proposta novamente de negociação de paz a mediadores, ainda que não tenham sido divulgados os detalhes até aqui do que consta nessa proposta. O que os iranianos devem colocar sobre a mesa, levando em consideração as últimas conversas? Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, a gente sabe alguns caminhos que o Irã tem passado em relação a essas negociações. O primeiro deles, e o mais problemático, é em relação ao programa nuclear iraniano. O que a delegação iraniana e o governo dos ayatollahs afirma? Que nada pode impedir o Irã em relação ao desenvolvimento de um programa nuclear para fins pacíficos. Então, eles reiteram que, de fato, o Irã teria direito a ter um programa nuclear para a geração de energia. O que os Estados Unidos se contrapõem a esse posicionamento, porque, de fato, os Estados Unidos quer a finalização completa do programa nuclear. E aí a gente precisa ler as entrelinhas. O que o Irã afirma, ou se dá de robustez em relação a essa afirmação, é que o Tratado de Não Proliferação Nuclear, cujo qual o Irã é signatário, atrela a ideia que é o direito de todo e qualquer país ter justamente esse programa nuclear para fins de energia, para fins de geração de energia. Em contrapartida, o que estão nas entrelinhas dos Estados Unidos é o fato de que o Trump ele quer idealizar e quer conseguir chegar a um acordo melhor do que aquele do Barack Obama em 2015. Então, basicamente, o que o Trump está pensando nesse momento é: se eu limitar a capacidade nuclear iraniana apenas para a geração de energia, eu vou chegar no mesmo ponto que eu saí em 2018, no acordo do Barack Obama. Então, esse é o ponto crucial que estamos tendo, né, problemas em relação a essa negociação, e está sendo emperrada todo esse desenvolvimento retórico, né, inclusive do diálogo no Paquistão. É claro que existem outras temáticas, como, por exemplo, a imposição de sanções contra o Irã, que vem sofrendo durante longas décadas em relação a essa imposição de sanções. Segundo problema, né, e é um problema global, a questão do Estreito de Hormuz, que com o seu fechamento, tanto de um lado em relação ao governo iraniano, que não deixa os navios passarem, quanto de outro, que não deixa, os Estados Unidos não deixam de fato as frotas iranianas com petróleo passarem, a gente vê uma estagnação na economia mundial por conta dessa falta do combustível fóssil. Mas o ponto principal que a gente precisa estar muito antenado é em relação à questão do programa nuclear iraniano. E aí a gente está longe de uma solução concreta. Professora, e o que a gente pode prever, né, ou tentar antever pelo menos, se essa proposta for rejeitada? A gente sabe que é uma negociação. Eles apresentaram a proposta, ainda vão entrar nos detalhes, o outro lado, né, vai propor contrapartidas. Agora, se não houver mesmo avanço, é possível falar numa retomada de ataque, se esse acordo não for construído, melhor dizendo? Bom, Tainá, vindo da administração Trump, do segundo maior contingente militar do Oriente Médio, com certeza a gente pode esperar, sim, um retorno das ameaças e principalmente das ações em relação ao território iraniano e a contrapartida em relação aos países do Golfo, né, justamente por conta da existência de bases militares dos Estados Unidos nesses países. Isso a gente tem que prospectar, sim, existe uma possibilidade, uma forte possibilidade, mas a gente também precisa fazer, né, uma análise da conjuntura do que está acontecendo agora. Os Estados Unidos, a legislação dos Estados Unidos, desde 1983, ela dá poderes para que o presidente faça intervenções, faça, de fato, um aspecto de guerra até 60 dias. Inclusive, esse prazo acabou hoje. Por consequência, o Congresso precisa autorizar novas intervenções dos Estados Unidos, novas intervenções do Donald Trump na utilização desse contingente orçamentário para a guerra, para que ele possa vir a continuar os ataques. Só que aí existem alguns pontos também, né, de retórica trumpista que se contrapõem a essa lei, né, uma lei de segurança nacional, por assim dizer. Qual é o primeiro ponto? O Trump fala: olha só, eu não estou em guerra agora, então eu não excedi esses 60 dias, né? Nem chegaram aos 60 dias porque eu estou nesse cessar-fogo temporário, inclusive por prazo indeterminado a partir do último posicionamento do Trump. Aí a gente precisa primeiro fazer essa leitura de como o cenário dos Estados Unidos, o Congresso vai interpretar esse momento. Eu não acredito que ele vá comprar essa ideia do Trump, que ele está em um cessar-fogo, enfim, permanente, não vá votar essa questão, mas em contrapartida a gente não sabe ainda o posicionamento em relação a essa decisão do Congresso e se o Trump
irá respeitá-la, né? Esse ponto é importante. Segundo ponto, a gente precisa ver também a capacidade iraniana. A gente sabe que o Irã ele tem uma forte capacidade militar, como eu já disse, reitero aqui, é o segundo maior contingente militar da região, só perdendo para Israel. E também a gente precisa lembrar que a Rússia acabou de falar que vai disponibilizar um contingente militar ainda maior para o Irã. Então, infelizmente, Tainá, eu não vejo um cenário muito positivo em relação à impossibilidade de advento desse acordo e finalização do conflito, finalização dos ataques. A gente vê que também temos um terceiro problema que cabe colocar à mesa, que é a questão do sul do Líbano e os ataques israelenses, que estão também no cessar-fogo temporário. E aí a gente precisa ver como é que vão se desenrolar essas ações, porque de fato o Irã falou que o Líbano tem que estar incluído nesse cessar-fogo. Se não estiver, o Irã continua atacando. Então são pontos que determinam uma finalização do conflito, mas são pontos muito, mas muito problemáticos que a gente vai ter que aguardar e ver como é que vão ser desenrolados esses pontos.